Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou designer gráfico, ilustrador e fotógrafo profissional, e nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica a respeito de como você poderia desenhar, tá, um olho de anime. Sei que muitos inscritos aqui no canal gostam bastante, tá? Então eu vou mostrar uma das formas de você fazer um olho assim bem bonito, bem estilizado. Então aqui é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova camada, e eu vou vir aqui no olho aqui da personagem e vou fazer o seguinte. Eu gosto de criar camadas para ficar melhor separado. Por exemplo, eu vou definir que os tons, o tom do olho base dela vai ser um verde bem saturado, tá? Eu defino primeiramente um tom médio, então vai ser esse tom médio aqui, por exemplo. Eu vou pintar aqui por cima para deixar um pouco mais escuro, tá? Você pode trabalhar com um pincel redondo, um pincel com a dureza um pouquinho maior, tá? Você pode girar ele um pouquinho assim, dar uma achatadinha, mais ou menos assim, fica ótimo. Pode trabalhar com ele dessa forma. Pode trabalhar com pincéis mais quadradinhos, eu gosto bastante de um pincel mais quadrado, tá? Mas para esse caso aqui específico não vai fazer tanta diferença o tipo de pincel que você utilizar, basicamente para pintar essas partes mais duras aqui. Então eu vou definir aqui o olho dela bonitinho e de cá a mesma coisa. E eu vou deixar tudo separado, que se a gente quiser a gente pode alterar a cor dos olhos aqui a hora que desejar, tá? Então eu defini que esse aqui é o tom médio, tá? O tom médio, lembrando, vai ser um tom mais ou menos aqui no meio, não saturado demais, não claro demais, não escuro demais. Se você quiser o tom médio mais saturado, puxa um pouquinho para a direita, menos saturado um pouquinho para a esquerda. Menos saturado vai ficar meio cinzento assim. Agora eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer o tom das sombras, que ele vai ser o quê? Eu vou trazer ele um pouquinho para cima, mais azulado, tá? E um pouco mais escuro e mais saturado. Eu vou trabalhar aqui, vou diminuir a opacidade desse pincel e eu vou trabalhar aqui fazendo uma base aqui para sombras. E normalmente um básico assim, né? Vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Ele pega aqui essa parte dos olhos aqui na lateral, ó. Ele vai pegar isso aqui, vai descer aqui embaixo. E aqui, vou ampliar um pouco, eu vou demarcar mais ou menos aqui a pupila dela. Depois eu vou pintar essa pupila mais escuro, tá? Vou pegar isso aqui, fazer a mesma coisa aqui, dessa forma. Aqui tenta, como eu estou trabalhando com opacidade mais baixa, tenta fazer de uma vez só, sem tirar o pincel, tá? Ó, vou fazendo aqui, dessa maneira aqui. Assim, eu vou definir essa área aqui da pupila, assim. Agora eu vou pegar esse tom mais escuro, mais saturado, quase preto, para definir melhor essa área aqui da pupila. Alguns animes trabalham mais redondinho, outros com mais puxado, parecendo olho de gato, tá? Você fica livre para adaptar da forma que você julgar melhor. Vou restaurar esse pontinho aqui para ficar mais redondinho, mais certinho. Beleza. Então, olhando de longe está começando a dar a forma, tá? Agora, segunda base de sombra. Esse mesmo tom da pupila aqui. E eu vou passar um pouquinho aqui mais próximo dos cílios, ó, para fazer uma base aqui mais escura. Até essa parte aqui eu vou tirar, que aqui é o cabelo dela. Eu vou refazer esse cabelo aqui por cima. Eu meio aqui para cabelo e vamos retomar. Vou pegar esse tom aqui mais escuro, né? E vou fazer aqui essa outra parte. Só aqui mais perto dos cílios aqui um pouco. Pronto, eu já criei aqui uma variação de tons, tá? Agora a gente vai criar os brilhos, tá? Os brilhos jogam um branco bem estourado mesmo. Aqui são os brilhos principais, eles vão ficar no topo de tudo. Aqui, ó. Brilho. E esse brilho você pode fazer, por exemplo, você pode fazer ele redondinho, tá? Ó, eu vou fazer um pontinho aqui e um pontinho aqui. Vou marcar outro ponto aqui e outro ponto aqui. Desejando, você pode marcar outro ainda, se quiser, assim. Dessa maneira, tá? Que isso aí você vai dar muito volume. Se quiser, talvez esse aqui, você pode até passar ele. Você pode até passar ele pra cá, assim. Que aí você cria aí um volume maior, tá? Dessa maneira, fica bem bonito. Então esse brilho aqui, agora a gente não vai mexer mais nele. Então eu vou partir para outros ajustes aqui de gradação de tom, tá? Eu vou pegar esse mesmo tom e eu vou trazer ele um pouquinho para o lado. Dependendo, você pode jogar até mais azulado, tá? Ou amarelado.
não pode ser exatamente o mesmo tom. Aqui eu quero um tom um pouco mais frio, eu vou jogar um pouco para cima, dessa forma aqui, para dar uma espécie aqui de brilho na sombra, tá? Vou deixar a opacidade baixa e eu só vou passar ele aqui, por exemplo. Eu vou até criar uma camada nova para fazer isso. Vou deixar aqui em 100%, só pra gente ver o comportamento. Ó, vou criar 2 pontinhos aqui e criar 2 pontinhos aqui. E dependendo, aqui embaixo, você pode fazer a mesma coisa. Só que aqui embaixo eu recomendo você fazer o seguinte: trabalha com um pincel redondinho, tá? Com dureza zerada. Desce essa opacidade, tá? Trabalha com opacidade mais baixa. E aí você pode fazer o seguinte: você pode pintar. Como você definiu a forma desse olho aqui, segura o Ctrl e clica nessa miniatura, tá? Se a sua miniatura não estiver grande assim, clica com o botão direito nesse espaço vazio e coloca aqui, ó, Large Thumbnails, Clip to Layer Bounds, tá? Coloca dessa forma aqui. Thumbnail grande, miniatura grande. E aí eu vou pintar aqui nessa parte de baixo, vou deixar mais claro assim, ó. Eu vou pintar um pouco nessa parte de baixo. Aqui a mesma coisa. Agora eu vou pegar a borracha, vou descer a opacidade dela e eu vou apagar na área da pupila e aqui em volta. Um pouquinho aqui em volta, dessa maneira. Vou descer mais a opacidade e vou apagar mais em cima e um pouco embaixo. Ó. Agora eu criei esse efeito aqui mais claro, tá vendo? Pode pegar o pincel, deixa a opacidade bem baixinha e faz mais um pouquinho, tá? Para dar o contraponto dessa luz aqui, você pode criar uma nova camada acima, tá? Acima dessa aqui, porque essa aqui a gente apagou, tirou a opacidade. Você pode trabalhar tudo junto se você quiser, mas eu recomendo assim que você tem mais controle, tá? E eu vou pegar pontos mais escuros e eu vou fazer algumas pequenas marcações, por exemplo. Vou marcar um pontinho aqui. Pode deixar a opacidade no 100, não tem problema. Deixar mais ou menos essa cor assim. Um pontinho aqui, um aqui. E abaixo dele a gente também faz alguns brilhos, tá? Ó, mais ou menos dessa maneira assim. Aqui eu vou fazer mais outro, mais outro. Aí tem diversos estilos, tá? De artes que você pode trabalhar. Se você pega alguns olhos de referência, que eu tô fazendo mais de cabeça mesmo, e você consegue aí fazer a criação de vários olhos bem bonitos aí. Você consegue trabalhar com muitos tons. Agora eu vou pegar um mais claro, assim, para fazer uma luz bem forte. E esse aqui vai ficar junto desse tom aqui que eu havia criado. Ó, você pode fazer um tom assim. Você pode descer a opacidade desse pincel e trabalhar fazendo alguns pontos entre essas marcaçõezinhas aqui, ó. Vou fazer uma outra luz aqui. E agora, se você desejar, você pode mesclar todas essas. Você clica na primeira, clica com Ctrl na segunda e com Ctrl na terceira, botão direito, mesclar camadas, tá? Agora você mesclou essas camadas aqui. Eu só não mesclei o brilho. O brilho ele vai ficar imutável lá em cima. E essa aqui é o cabelo que eu fiz ali passando por cima dos olhos, tá? Agora é um charme a mais. O que a gente vai fazer? As sombras. Você pode trabalhar com o seguinte. Você pode criar uma nova camada. Eu vou nomear isso aqui para sombras. Vou pegar o pincel, esse tom de verde, bem mais escuro. Clicar com o botão direito. Pincel esfumado, tá? Dureza zerada. Opacidade baixa. E eu vou passar ele, por exemplo, nessa parte superior dos olhos. Aqui nessa região. Vou passar aqui. Vou marcar um ponto mais escuro aqui. Não preocupa que isso aqui vai melhorar. Aqui em volta. E se você desejar, pode passar bastante aqui nessa área aqui, ó, dos cílios, tá? Dessa forma. Faz isso aqui nos dois. Ó. Eu vou passar aqui um pouco. Dessa maneira. E aí você vai clicar aqui e trocar esse modo de mesclagem para Soft Light. Olha lá. Melhora bastante, tá? Então você pode fazer dessa maneira. Agora você vai fazer a mesma coisa com as luzes. Vou pegar uma cor, por exemplo, um tom mais claro, de azul assim. Tem que ser bem claro, tá? Pode jogar mais saturado se você quiser. E eu vou fazer a pintura, por exemplo, nessa parte e nessa parte.
aqui e aqui, e você pode trocar para Soft Light também, ou se você desejar, você pode mudar para Color Dodge, que fica muito bonito. E em Color Dodge, o que você pode fazer? Você pode tirar um pouco o preenchimento, tá? Você pode tirar o preenchimento, e se você for trabalhar com Color Dodge, trabalha com a cor de meio tom assim, ó, que aí você vai dar um brilho mais bonito, ó. Tá aqui em Color Dodge, tá? Você fica livre para adaptar isso aí da forma que você julgar mais legal. E aí, trabalhando com esse tom de azul, se você desejar, né, criar mais tons, você pode fazer uma outra, que você pode deixar em normal mesmo, aí joga bem saturado e faz alguns pequenos pigmentos. Nesse caso, você pode trabalhar com um pincel com a dureza bem grande, tá? Pega esse pincel, por exemplo, aumenta a dureza, gira ele assim um pouco, deixa a dureza aqui no máximo, porque em anime você tem uma nitidez maior, né? Você deixa ele aqui mais claro assim, e aí a gente faz alguns pequenos fragmentos assim de tons azulados, só para dar uma outra luz, tá? Diferenciada. Por exemplo, você pode vir nas partes da sombra, deixa a opacidade mais alta, vem nas partes da sombra, faz uma luzinha assim, alguns pontinhos, ó. Pode fazer aqui também, um pontinho aqui embaixo se desejar, de cá a mesma coisa. E para fechar, você pode fazer a sombra dura dos cílios, né? Então eu vou criar uma nova camada. Eu gosto de trabalhar com várias camadas, assim, igual eu falei, para ficar mais fácil para organizar. Mas o caminho aqui você tem. Vou deixar essa opacidade mais baixa, 40%, por exemplo. Esse pincel pode ser um pouco mais redondinho mesmo, a dureza mais ou menos uns 40%. E aí você faz a sombra dos cílios sobre os olhos, ó. Mais ou menos assim, ó, dessa forma, você puxa alguns assim, depois a gente vai melhorar essa opacidade aqui e aí vai ficar mais bonito, ó. Você pode fazer esse efeito e você troca o modo de mesclagem para Multiply e tira a opacidade um tanto, tá? Você vai criar uma sombra um pouco mais dura. E aí, se você desejar, você pode clicar na primeira, clica na última, mas se você mesclar, observa que a gente tinha usado uma sombra de Soft Light, né? E aí ela ficou com essa mancha. Nesse caso, para você mesclar, você teria que mesclar diretamente com o background, ou se você quiser mais organização, você pode selecionar todas, se você não quiser mesclar, né, com o background. Aperta Ctrl G, agora você agrupou, né? Você agrupou e ele mantém ali o efeito. Se você desejar realmente mesclar, você pode, simplesmente segura com as duas aqui, clica com Ctrl nessa, botão direito, mesclar camadas. Agora os olhos estão colados aqui, tá? Ele mesclou com essa camada original, mas eu vou deixar ele separadinho. E aí você pode adicionar mais pontinhos de luz, mais detalhes, tá? O olho vai ficando aí cada vez mais bonito. Você pode fazer menos esfumado, com cores mais contrastantes, tá? Para dar um aspecto mais anime ainda. E aí, se você desejar alterar a cor, lembrando, o brilho tá aqui em cima, ó. Isso aqui é só um cabelo. Se você desejar alterar a cor, tem um macete que você pode fazer, por exemplo. Você clica aqui nesse ícone e coloca aqui em matiz e saturação. Deixa isso aqui acima da camada do grupo que você criou. Clica nesse ícone que ele vai aplicar a cor somente nesse grupo. Se você alterar aqui, ele vai mudar a cor dos olhos, tá? Para a cor que você desejar, ó. Olha só, fica bem bonito esse tom, ó. Então você pode pôr o olho mais vermelho, o olho verde bem vivo, o olho todo azul, tá? O olho púrpura. Então você fica livre aí para aumentar a saturação ou diminuir, ó. Fica bem bonito, tá? Antes de mudar, depois que eu alterei. E você também pode mudar cores individuais, por exemplo. Vou deixar esse aqui 0 e 0. Você pode escolher só os tons de verde e altera só as cores verdes. Aquele tom de azul base ali que a gente criou, ele não vai alterar. Depois eu venho aqui nos tons de azul que eu criei, ou ciano no caso. E eu posso alterar ele individualmente, ó. E eu vou modificar só ele, tá? Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Lembrando que você pode complementar mais, fazer com mais contraste, com menos contraste. Isso aqui é só uma dica mesmo de uma das formas aí para você fazer um olho de anime, tá? Se você desejar ver um olho estilizado, um olho realista, vou deixar o link aí na descrição, tá? Primeira aula aí na descrição. Valeu demais, brigadão, sucesso. Espero que tenha sido útil. Se tiver gostado, não deixa de marcar aí o joinha, tá?